Boa noite, Santa Catarina. Hoje, 3 de dezembro de 2020, o ano da pandemia. Estamos na nossa live de toda quinta-feira, mais uma vez, para tratar de mais um assunto também de interesse público. Bacuzinho, mídias digitais, está tendo o hábito de trazer às quintas-feiras conversas sobre temas bem apropriados para a época. Nós estamos passando por um momento em que a tecnologia está revolucionando e ajudando muitos cenários. O homem evoluiu muito, eu tenho falado isso, né? Eu tenho usado esse comentário nas lives ultimamente, nas nossas últimas lives, como o homem levou 10 mil anos para dar um grande passo e, no intervalo de pouco mais aí de 200 a 300 anos, o homem saiu de uma revolução industrial para chegar nessa tecnologia que nós temos hoje. Até alguns anos atrás, e eu poderia até pintar aí a figura do ano passado, nós poderíamos ainda ficar nos questionamento até onde essa tecnologia poderia chegar e qual o benefício que ela poderia trazer para a humanidade. Mas, no final do ano passado, o mundo começou a conhecer uma situação ímpar, que é a pandemia do Covid-19. E todos os cenários, no mundo todo, foi impactado. Não houve nada que se livrasse disso. Tivemos alguns raros países no mundo, são raríssimos casos mesmo de países que conseguiram impedir a entrada do vírus. Foram países que perceberam com atenção, fecharam todas as fronteiras, ninguém entra, ninguém sai, e eles conseguiram ter um dinamismo um pouco melhorado. Mas como todos nós fomos afetados, a tecnologia tem ajudado em muito. Toda essa tecnologia criada tem ajudado em muito, inclusive a tecnologia tem sido, vamos dizer assim, acelerado um pouco esses passos, né? Para que ela pudesse nos trazer resultados os mais eficientes possíveis. Então, hoje o mundo está quase todo digitalizado, informatizado. Isso realmente é avanço. Mas, como eu falei no início, todos os mercados estão afetados. Diante de um cenário conturbado, em que nós tivemos governantes adotando medidas, depois retornando medidas, governandos falando A, outro falando B, confronto político, passamos aí por um período de eleição, né? Não foi só no Brasil, alguns países no mundo, nesse período de pandemia, também tiveram processos eletivos. A escola fecha, não fecha, retorna, o transporte público vai, não vai, funciona, enfim. Vivemos uma situação tão complexa que todos os cenários tiveram que se recriar. Há um cenário muito, eu diria, interessante por causa da época que nós estamos vivendo. Nós estamos no comecinho de dezembro, o verão está se aproximando, oficialmente o verão vem ali no finalzinho de dezembro, mas nós estamos às vésperas de entrar na temporada de férias no nosso hemisfério sul. O Brasil entra no período de férias e os países vizinhos também. E muitos estrangeiros aproveitam essa época e vêm de outros lugares do mundo para passar as suas férias aqui. E Santa Catarina é um dos lugares mais escolhidos no país para as férias. Florianópolis foi escolhida nos últimos 5 anos como destino número 1 ou, no máximo, número 2. Os turistas vêm. Mas e aí? E com a pandemia? Então, muitas pessoas têm pensado isso, e eu andei pensando isso. Como que nós iríamos viver o verão? Nós temos visto praias lotadas com pessoas daqui mesmo, ou de dentro do estado, ou dos estados vizinhos, enfrentando as praias, indo para as praias, não respeitando as normas de isolamento, mas porque as pessoas querem usufruir dessa estrutura. É possível com a pandemia nós desfrutarmos do verão? Claro, é possível. Com ressalvas, com cuidados, mas é possível. Enfim, se nós tivermos que até agora aprender a viver novos momentos com a pandemia, vamos ter que aprender a ver também o verão. Por conta disso, eu convidei, né, está conosco, né,
um profissional da área, um empresário do setor de turismo, que vai falar conosco hoje. Ele é um moço que atua aqui no nosso litoral de Santa Catarina, seu nome é Solon, e eu gostaria, Solon, que você se apresentasse para nós, para que nós pudéssemos, então, iniciar a nossa conversa de hoje. Seja bem-vindo. Perfeito, Luiz. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Solon Chaper, sou proprietário da Multitemporada.com, uma empresa com foco no atendimento do turista, né, que vem a Florianópolis, no segmento de locação de temporada e administração desses imóveis. Hoje a nossa empresa faz uma administração de propriedades, desde uma pousada até mesmo uma casa, apartamento e até mesmo a sítios, né, que foge um pouco do segmento de veraneio, mas esse ano tem uma tendência muito grande pelo fator de sempre sítios ser propriedades mais isoladas, né? Então, a minha empresa hoje tem unidades, a gente atua desde o litoral de Penha até Ibituba, então a gente tem uma boa diversidade de região, onde a gente administra os imóveis e atendendo o público dos mais distintos possíveis de toda a região, não só do Brasil, mas também do mundo. Então, a gente consegue ter, dessa forma, uma boa dimensão da realidade do comportamento, né? Comportamento durante a pandemia e também o comportamento que a gente tem uma previsão, que é muito difícil fazer previsão em qualquer segmento, mas uma previsão do que vai ser a próxima temporada, né? Mas creio que isso vai ser assunto para o próximo momento. Vou deixar o Luiz prosseguir. Eu gostaria inicialmente, Solon, que você nos retratasse, como tudo é uma continuação, sim, como terminou o verão passado, porque assim, quando eu me recordo que quando nós estávamos terminando o verão passado, nós já estávamos ouvindo notícias dessa pandemia, só que nós não tínhamos noção nenhuma do que ela seria, notícias que estavam vindo lá da China e que estavam chegando em alguns pontos já na Europa, no final do verão ali, fevereiro ou março. Eu me lembro que na época do carnaval... Carnaval, mais ou menos, já estava a coisa... O brasileiro estava na rua festejando e já tinha notícia da pandemia, tanto que eu comecei a ouvir alguns alertas referentes à pandemia. Então, como que foi o verão passado, que, em síntese, para nós aqui, ele não foi afetado pela pandemia? Como que foi o verão passado e como que começou esse processo para esse ano? Luiz, assim, ó, o verão passado é um pouco superficial dizer que não foi afetado, porque eu gosto de trabalhar com o verão até a Páscoa. Então, se a gente teve, logo no começo de março, onde já começou os cancelamentos, a gente teve uma grande implicância, a gente perdeu aí pelo menos uns 40 dias de temporada. Não são os mais significativos, lógico que para verão os mais significativos é Ano Novo, é o Carnaval, que conseguimos defender muito bem, né, no ano passado, que foi uma temporada muito boa, num ponto de vista da crescente, né, porque a gente vem nos últimos 3, 4 anos, numa crescente de temporadas. A gente teve uma decrescente muito forte alguns anos atrás, então a gente vem conseguindo uma crescente de volume de turista e também de volume de vendas, né? Mas a temporada em si foi muito boa, não podemos reclamar, porque esse pico de janeiro e fevereiro, que é o carro-chefe nosso, ele foi fabuloso, não podemos dizer. Não acredito que o tema da pandemia está vindo, as pessoas ficaram com medo, vou aproveitar agora, tenha sido um motivante. Eu acredito que é realmente o destino também, que o litoral catarinense ajuda muito, né? Eu acredito que é uma crescente natural. Claro que nós tivemos, então, a chegada da pandemia, que não era nem próxima, a gente não, eu acredito que todo mundo não tinha a menor dimensão do que seria, a gente não esperava tão rapidamente, ali no início de março, fechamentos de comércio, fechamento de tudo tão rapidamente, né? Então, isso foi um choque muito grande para o nosso setor, que já tinha uma projeção, que todo mundo, quem viaja para Florianópolis, quem viaja de veraneio, sabe que a melhor época, economicamente falando, que é a segunda leva de turista, que a gente chama, né, ela vem em março. Aquele turista que já tem um poder aquisitivo, que já é pessoas de mais idade, pessoas que já têm um tempo maior, que conseguem se hospedar por um período maior, e a gente acabou perdendo essa leva, mas não foi uma parte significativa para o resultado da temporada, né? Certo. Durante o ano, nós estávamos aprendendo a viver, né, com a pandemia. No início, medidas restritivas mais severas, mais rígidas,
com horário de recolher, basicamente no início só supermercados, pós-combustível, que estavam abertos, shopping tudo fechado, as praias, a gente via realmente as praias fechadas, e quando eu falo praia, porque está envolvido diretamente com turismo, e é uma época que nós tivemos feriados, inclusive que nós passamos pelo mês de julho, que é a época de férias escolares, e que é uma época onde uma boa quantidade de brasileiros aproveita que os filhos estão de férias e aproveitam para fazer as suas viagens também. Normalmente, essa época, eu acredito que a maior parte são turistas do interior do estado, né, que às vezes desce lá da serra, que vem lá do oeste. Como que foi esse período? Foi um período normal ou deu para perceber alguma mudança no cenário? Nós tivemos uma modificação drástica no cenário. Primeiro, indo mais na parte final da tua pergunta, o nosso turismo de julho, de férias ali, ele traz muito o paulista para aqui, para o nosso litoral catarinense, né? Então é um público, tanto gaúcho, paranaense, é um público mais regionalizado, esse público que vem de carro, vem com a família, é um público muito bom de trabalhar, porque é família, né? Diferente de Ano Novo, que já é mais voltado para festa, para bagunça, então é uma época muito boa. Mas nós tivemos interferência direta nesse período, não tenhamos dúvida. Inicialmente, ali no mês de março, abril, nós tivemos propriedades fechadas mesmo, de fato, propriedades como caracterizada como pousada, fecharam as portas, inclusive algumas tiveram que demitir funcionários, porque não tinham mais previsão, não tinham mais projeção, como todo mundo. E algumas propriedades com característica de casas, de alguns chalés, alguns bangalôs que estão em locais mais isolados, mais independentes, a gente conseguiu manter a operação dessas propriedades por exatamente ser o oposto do que estava acontecendo. As pessoas estavam presas em apartamentos e estavam procurando válvula de escapes. Então, elas começaram a consumir desses produtos. E esses produtos, especificamente, que eu chamo de produtos independentes, né, que são casas que estão isolados em um único terreno ou que têm afastamento adequado de 15, 20 metros um do outro, onde não tem área comum, esses produtos tiveram uma elevação de venda anormal para essa temporada. Produtos como sítios, propriedades mais independentes, esse ano dificilmente passaram aí um final de semana sem vendas. Então, isso foi resultado muito direto, vendas e vendas com valor significativo, resultado direto do reflexo da pandemia, sem dúvida nenhuma, porque não era esse comportamento que nós tínhamos. Eram pessoas que estavam presas em apartamento já por um mês, 2 meses, que entravam em contato com nós e, pelo amor de Deus, encontre uma unidade onde eu consigo manter o meu afastamento social de uma forma que eu possa sair, ver um pouco a natureza, possa caminhar, possa levar meu cachorro, meu filho, para usufruir um pouco de respirar ar puro, né? E esse tipo de propriedade, de fato, deu um boom de vendas. Em contrapartida, os caracterizados unidades, apartamentos e pousadas, que têm as áreas comuns e têm as áreas compartilhadas, tiveram um momento de muita dificuldade operacional nesse período, né? Você consegue ter uma dimensão da presença do turista, vamos dizer assim, o turista estrangeiro? Porque normalmente nós sabemos, né, como eu falei no início, Santa Catarina recebe realmente uma demanda muito grande de turista estrangeiro, uma quantidade significativa de argentinos, de chilenos, tivemos invasão aí há alguns anos aí de paraguaios, bolivianos, e também vêm os turistas de outras partes do mundo, né? Oceania, Europa. Mas, em função da pandemia, pela questão que lá na Europa, principalmente, eles também estão passando por uma segunda, existem alguns lugares que eles falam até numa terceira onda da contaminação, eles estão tendo medidas de restrição assim, bem severas, países fecharam a fronteira, quer dizer, não estão deixando ninguém sair do país, a não ser por algum motivo comprovado. Eu imagino que por conta disso deve ter um reflexo aqui. Mas e o turista estrangeiro, país vizinho? Você imagina que poderá haver algum contratempo ou não? Ou será que ele também está sendo cuidadoso nesse mesmo sentido? Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, o turista americano e o europeu, que é o mais poder aquisitivo. Oceania, a gente tem um turismo mais facultativo, já mais específico, né? O europeu e o americano, que também não é um grande volume Florianópolis, até porque
O marketing mundial acontece mais na Rio de Janeiro, Nordeste, para esses dois regiões do mundo, né? Agora, Florianópolis não é segredo para ninguém. Florianópolis, litoral catarinense, região de Bombinhas, Penhas, aqui, Ibituba, a gente vive, o grande turismo nosso é o argentino. Argentino, uruguaio, chileno, sem dúvida nenhuma, mas o que destaca é o argentino. A gente está cansado de saber, na época, quando o dólar dava essa disparada, vinha argentino, em certa região de Florianópolis, a gente era mais fácil falar espanhol do que português, né? E com o dólar, com essa disparada que deu agora, teria que ter um comportamento semelhante. Mas eu posso até falar um pouco mais com autonomia, porque eu tenho um braço da minha empresa lá na Argentina, e eu tenho um colaborador meu que é argentino, que opera desde lá, e a gente tinha toda uma estratégia, na última temporada a gente implementou esse ano, para fortalecer a venda da empresa, das reservas lá, para trazer o argentino de forma mais sólida para a nossa carteira de clientes. Esse ano não vai acontecer por dois motivos. Primeiro, que o governo local taxou o dólar em 65%, então é um volume muito significativo. E o segundo motivo é que a Argentina é um dos países que vive a maior, ou até o momento é um país que está com um fechamento devido à pandemia mais rigoroso, que pode se controlar por mais durabilidade e de forma mais rigorosa, né? Então, isso inviabiliza a vinda do argentino, que é o nosso grande público. Acreditamos, sim, já temos bastante reserva de argentinos, mas o comportamento é um que a gente já diagnosticou. É o argentino que já tem propriedade no Brasil, ou até mesmo já tem o dinheiro dele no Brasil, então ele não vai depender de trazer a moeda dele para cá, porque senão a taxação vai absorver essa diferença, então o comportamento desse turista fica inviável. Então, acreditamos que vamos ter essa demanda, porém, muito abaixo. Não consigo dar um percentual, mas isso vai ficar muito abaixo de 10% do que a gente teria normalmente. Ainda mais com essa alta do dólar, nós teríamos uma elevação bem maior. Nós temos uma região de turismo que normalmente nessa época não era tão procurada, que é o turismo da Serra. Que normalmente é mais procurada na época do inverno, né? Porque o brasileiro, principalmente, ele se acostuma, é friozinho, vou subir a serra, né? Mas sim, no verão passado eu acompanhei que houve uma mudança de comportamento, que houve uma procura muito grande, principalmente pelo turismo rural. Sim. Essa migração, você acredita que vai continuar esse ano ou não? Ou a serra ainda não é... O ano passado teria sido algo assim fora do padrão? Eu acredito que esse ano tem uma tendência, lógico, não vai comparar esse período com um pico de inverno para a Serra, porque a Serra tem a maior demanda em inverno. Mas as propriedades, eu confesso que na minha carteira de propriedades não é um grande volume de unidades que eu tenho em região de Serra, mas todas as propriedades que a gente tem, elas vêm tendo demanda constante até essa época, coisa totalmente anormal. Temos consulta ano novo, está sendo obrigado absolutamente a garfo, uma propriedade que tenha ano novo nessas características de propriedade, né? E a tendência de que a gente mantenha um volume de venda, da mesma forma como a gente teve no inverno um pico super elevado, nós vamos ter, mas volto a te dizer, são propriedades com perfil chave na mão, propriedades independentes. Nós temos na região da Serra várias pousadas e propriedades que têm essas áreas compartilhadas que não vão receber a influência desse comportamento, né? Então, quem produz esse tipo de propriedades, que tem aí no mercado esse tipo de propriedade, vai sentir uma demanda totalmente diferente, um comportamento totalmente diferente, até porque muitas pessoas ainda não têm a confiança de estar saindo, mesmo as pessoas, vou usar aqui Florianópolis, que é a cidade onde resido e opero. Muitas pessoas dentro de Florianópolis vão optar de sair de Florianópolis sabendo da demanda que vai dar de público e de pessoas que vêm das mais distintas regiões possíveis. Elas vão optar em estar saindo para ficar mais cômodo nesse período. Então, eu acredito que esse comportamento de região de serra, e não só serra, são propriedades que às vezes a gente tem aqui na região litorânea que são mais afastadas de praia. Às vezes propriedades que estão a 2, 3 quilômetros de praia que normalmente nunca era procurado porque, não é perto da praia, não quero.
ele vai ter um produto interessante a oferecer no mercado, às vezes não para o turista que vem de longe, que venha se locomover para a praia, mas sim para um produto, para vender esse produto dele para os residentes da cidade mesmo, tá? E queiram fugir um pouco desse movimento que tem a tendência de ser muito grande. Normalmente, nessa época do ano, nas propriedades que você administra, normalmente nessa época, normalmente como seria a taxa de ocupação? E como está hoje? Que comparação você faz? Hoje, o comportamento ele é abaixo da expectativa. Tá? Não existe só glória. Nós tivemos um pico. O feriado de 7 de setembro foi divisor de águas. Até o feriado de 7 de setembro, a gente sobreviveu no mercado de fato. Tá? Sobreviveu mesmo o proprietário que conseguiu tirar para a despesa de funcionários, conseguiu tirar para a despesa de água, condomínio, etc. Foi muito bom. A partir do feriado de 7 de setembro, ele foi um divisor. As pessoas saíram, eu acho que deu assim, para aquele que gosta de sair de casa, que consome esse produto, locação de temporada, foi o divisor de água. Eles viram que eles podem ir, podem voltar e que o vírus não vai pegar eles a qualquer momento e a qualquer hora. Então, a partir desse feriado, nós tivemos uma constância, um crescimento até o feriado agora de começo de novembro, que, bom, a gente pôde acompanhar pelas mídias de vários municípios, várias praias, que as praias ficaram insuportáveis, não tinha locais para sentar. Exemplo que foi muito mediado até nacionalmente, a Praia do Rosa, onde nós temos algumas propriedades, tivemos aí um comportamento totalmente atípico para a época, né? Claro que isso é reflexo das pessoas estarem presas dentro de suas casas por um grande tempo. Chegou esse decorrer do mês de novembro, devido à eleição, que também muda um pouco a percepção das pessoas, porque muitas pessoas se envolvem com o tema de eleição, começou a dar uma decrescente, mas isso é natural todo ano. Tá? Isso é natural todo ano, porque a pessoa que deixa para viajar, ela aproveita, quem quer viajar fora de temporada, ou ela aproveita esse período de dezembro, ou ela aproveita depois de carnaval, março e abril, né? Só que esse ano, está todo mundo, neste momento exatamente, está todo mundo na incerteza de que amanhã vai ter um fechamento, está todo mundo com medo. Então, o comportamento neste momento é um mínimo de reserva possível, só a reserva de final de semana, de última hora, sexta-feira, amanhã, sexta-feira, o volume de reserva cresce, mas uma média, comparando com o ano passado, eu costumo dizer para os proprietários, nossos parceiros, esse ano a gente não faz comparação com nenhum ano. Vamos se comportar de forma totalmente diferente. Vai ser. Um comportamento totalmente diferente. Não dá de fazer comparação com nenhuma época, por exemplo, um momento atípico. Mas o volume de reserva está abaixo do que seria, tá? Para essa época. Agora, se a gente for ver volume de reserva já para ano novo, para te buscar uma propriedade de ano novo hoje está muito difícil em toda a região do litoral catarinense. Então, a demanda para a temporada tende a ser muito boa. Nós tivemos ontem o governador do estado, ele se reuniu com os prefeitos das maiores cidades, acho que em torno de 21 cidades, que conjunto, né, representam 70% da população catarinense. O governo do estado, ele passou por um processo muito atribulado também, e aí é a questão política, que ele começou administrando muito bem a situação. Eu até fiz elogios, vi muitas pessoas, até que politicamente têm opinião contrária, elogiando ele, porque ele começou realmente tomando medidas, que foi, acho, o primeiro governador a tomar medidas mais pontuais, certeiras, tanto que Santa Catarina começou com uma quantidade muito pequena de casos de contaminação e até de mortes, comparado com outros estados. E embora a imprensa não faça o cálculo da quantidade de contaminados por habitante e de mortes por habitante, que eu acho que esse índice, sim, é que nós podemos comparar se estamos bem ou não em relação de cidade para cidade, do nosso estado para outro estado, do Brasil para o mundo. Mas eu observo isso e eu faço essas contas, porque a minha formação é de administrador também, além de profissional de informática, e eu gosto muito de estatística. Os números mostram realidade. A estatística mostra, com certeza, uma realidade. E Santa Catarina, no início, tinha realmente índices bem baixos, bem baixos. Mas aí houve aí uma mudança política, porque como veio a história lá dos processos de impeachment, a interferência do governo federal no governo daqui,
Aí o nosso governador parece que ele ficou meio perdido, e de repente ele foi tirado do cargo, e aí já não podia fazer mais nada. A vice-governadora entrou, mas ela também ficou meio acuada, porque ela não sabia se ela iria ficar ou não. Então é difícil, pensando como um administrador, pô, eu vou tomar uma decisão, mas eu não sei se eu vou ficar depois no cargo, o que eu vou fazer? E o bicho comendo, né? A doença avançando. E a doença começou a avançar. Nós estávamos em outubro, nós começamos a ver números, e os números, ontem eu observava os números estão assustadores. Hoje, no horário do almoço, eu vi a curva em Santa Catarina, ela está subindo numa ascendente, assim, fenomenal. Posto isso, o governador, então, ontem se reuniu com esses prefeitos e tomaram algumas medidas restritivas. As medidas restritivas, elas visam tentar conter as pessoas de circular em lugares onde tem grande circulação de pessoas. Então, por exemplo, evitar que as pessoas fiquem andando muito juntas no comércio, né? Imagina ali os calçadões de Florianópolis. Esses dias eu precisei passar pelos calçadões de Florianópolis, eu fiquei até espantado. Eu comparando com outras épocas, né, sem pandemia, eu falei, pô, o calçadão está até vazio, se for ver. Quer dizer, então a quantidade de pessoas andando ali tem sido até, eu imagino que abaixo do normal. Eu tenho visto muitas lojas que fecharam e lojas que estão fechando. É um reflexo disso, o comércio diminuiu. Mas, principalmente, as medidas que o governo adotou é para evitar as grandes aglomerações à noite. Né? Limitou lá, 11 horas é a hora de recolher, todo mundo de volta para casa. Com isso, eu acredito que aquelas festas, como você citou lá na Praia do Rosa, em alguns lugares que nós tivemos, e não foi só aqui em Santa Catarina, a gente imagina que isso não vai acontecer. As medidas foram por ali. Eu vi hoje a entrevista do prefeito Jean, também se posicionando, a posição dele é igual de outros prefeitos de cidades à beira-mar. Nenhum pensa em fechar praia, porque eu imagino que se fechar praia, aí o impacto no turismo fica absurdo, porque, pô, por que eu vou sair, andar 1.000 quilômetros, chegar na cidade que tem praia e não vou poder ir na praia? Se as medidas restritivas se mantiverem dessa forma e o povo, de uma certa forma, começar a respeitar e se conter para que esses números caiam, nós vamos ter ali mais ou menos de 15 a 20 dias até a chegada do Natal. Então, a gente imagina que esses números de contaminados vão diminuir. Você acredita que aí nós poderemos, então, ter um verão mais seguro ainda? Ou seja, nós precisamos contar que o povo também colabore para que a gente tenha um verão seguro e o nosso turista, que, como você falou, o turista não é só a pessoa que vem lá do outro estado ou do outro país. Nós mesmos que morando aqui podemos ser turistas. Eu posso pegar um dia, sair daqui onde eu estou, que eu estou em São José, e que eu gosto muito da Praia Daniela, está lá no norte da ilha. Então, eu também sou um turista quando eu faço esse deslocamento. Então, será que se o povo colaborar, nós poderemos fazer esses passeios com mais segurança? Esse ponto ele é muito, muito interessante ser tocado, porque é muito opinião pessoal, né? Ele é bem opinião pessoal, e aí eu vou colocar a minha opinião. Eu acredito que existe sim hoje um interesse também público em manifestar um momento de assustar a comunidade local sobre um aumento do Covid, né? E também dar uma assustada um pouco nesse destino. Como tu começou a apresentar, Florianópolis é um dos principais, se não o principal destino turístico no Brasil, né? Em número de turistas no período, né? Mas, assim, talvez isso comece a gerar um pouco de medo nos governantes. Para quê? Vamos dar um pequeno susto, não só na população local, mas na mídia nacional, para a gente tentar conter, para a gente dividir um pouco. Em vez de todo mundo vir para Florianópolis, que algumas pessoas vão para o Nordeste, que vão para outros destinos, ou talvez mesmo aqui no nosso litoral catarinense, opte por outros destinos não tão procurados. Então, eu acredito também um pouco nisso. As medidas restritivas é para dar uma contida, lógico, é muito difícil dimensionar o volume. Para ter uma dimensão real, teria que testar todo mundo no mesmo momento. Eu acredito que isso não tem como a gente dimensionar isso. Mas eu vejo, sim, eu acredito e espero que essas medidas sejam tomadas nesse momento com o intuito de dar um pouco, tirar um pouco o foco, assustar um pouco quem ainda não comprou, quem ainda não reservou,
e começa a diversificar. Seria o mais interessante também a gente diversificar. Se a gente pudesse dizer, ó, Florianópolis vai receber 100 mil turistas, Palhoça vai receber 20 mil turistas. Se a gente pudesse limitar dessa forma para que não aconteça uma aglomeração enorme, como vem acontecendo em algumas praias, especificamente aí em Bituba. Então, é muito difícil da gente fazer mensurar isso, mas a expectativa, olhando como um empresário do mercado, a expectativa nossa é que tenha, sim, as restrições referente à utilização da máscara, à utilização à aglomeração, a limitação de utilização de espaço, mesmo que seja uma pousada, que a gente tem vários, cada município adotou o seu, alguns deixam 70% da ocupação máxima, alguns 50%. Então, que tenha, sim, mas que a gente consiga não fazer o quê? A inviabilidade da operação, que é o quê? Fechou praia, inviabilizou. Por mais que eu até conversando com alguns proprietários me disseram, Solon, mas fechou praia, a pessoa pode fazer várias outras coisas. Não, infelizmente Florianópolis fechou praia, o turismo vai fugir de Florianópolis. E isso vai ser altamente prejudicial não só para quem vive de temporada, mas para a receita do próprio município. O município de Florianópolis, uma das principais, se não, creio que é a maior receita de Florianópolis, é o turismo. Então a gente precisa não fazer, eu acredito também que o prefeito, não só de Florianópolis, de Jean, mas de outras cidades, também não vão adotar esse tipo, porque além de comprar briga com o próprio cidadão dessas cidades litorâneas que vive do turismo, também vai ter um problema que vai estar gerando a falta de renda mesmo do próprio município. Então, na minha percepção, há sim um momento onde vamos assustar para o pessoal sair um pouco desse destino. Eu tenho muitos clientes que já têm reserva, dos mais diversos possíveis, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui do lado, o Rio Grande do Sul, que praticamente uma vez por semana mandam uma mensagem, tá, Solon? E se porventura isso acontecer? Se porventura aquilo acontecer, o que eu venho dizendo é, te acalma, a probabilidade, eu acredito que não vamos ter fechamento semelhante ao que tivemos, fechamento de cidade, onde em algum momento nós tivemos também fechamento do turista de São Paulo, que não pôde entrar em Florianópolis. Eu acredito que isso não venha a acontecer, até porque a gente está em verão, a tendência do vírus também não conseguir se propagar da mesma forma, né? Mas, se porventura tivermos isso, vai ser uma dificuldade operacional, um reflexo para a infraestrutura da cidade e renda da cidade terrível. Bom, já vem tendo, né? A gente vem aí alguns resultados onde Florianópolis, principalmente, teve uma queda de arrecadação enorme, né? Não posso precisar números, mas a queda foi grande. E isso também vai assustar um pouco os governantes na hora de tomar essa decisão, porque neste momento já está difícil, né? E diminuindo a receita, tirando do povo também, que já passou um inverno bem difícil, vai ser mais difícil ainda, né? Sim. Fazer uma interrupção aqui. Enquanto você falava, uma pessoa pelo Messenger, tá? Então, as pessoas que estão assistindo podem participar, seja aqui pelo canal aqui direto, pelo chat aqui direto, ou até lá pelo Messenger pelo Facebook, tá? E uma pessoa ela fez um comentário aqui e até uma pergunta. Eu tenho duas pessoas, mas uma já fez um comentário que basicamente você já até respondeu. Cátia Regina de Piracicaba. Ela diz assim que no começo do ano ela estava com uma viagem marcada para cá, para Florianópolis, e aí ela foi avisada pela agência de turismo de que a fronteira com Santa Catarina estava fechada e que ela não conseguiria entrar por via terrestre em Santa Catarina. E aí, então, ela perdeu a viagem. Então, provavelmente, ela não veio. Tá? Aí ela pergunta, será que teremos novamente isso? Então, só respondendo para ela, né, que o que é sabido de nós aqui, pelas notícias divulgadas, por enquanto não tem nada disso. Eu também acredito, como você mesmo falou, que acho que o nosso governador não vai tomar uma atitude de fechar a fronteira novamente, porque realmente toda a economia, não apenas o turismo, é impactada. Sim, porque quando o turista vem, ele não gasta apenas lá no hotel e pousada, ele gasta em bares, em restaurante, ele gasta no comércio de rua. Existe toda uma infraestrutura envolvida, né, que é atingido pela área de A e B, né, alimentos e bebidas. Então, eu acredito que sofremos muito e acho que ele não tomaria essa medida.
Agora, se agravar demasiadamente muito a um ponto extremo, aí eu não sei. Mas nós temos que ser sempre confiantes e torcer para que isso não aconteça. A outra pessoa é Tereza de Jesus de Santos. Ela é de Santos, ó. Santos, São Paulo também é uma cidade litorânea. Ela pergunta assim: ela estava com uma viagem marcada para o Nordeste, mas ficou com receio, porque é muito longe. Então, ela está pensando em vir para o Sul. E ela pergunta: existe alguma cartilha de prevenção da saúde aí em Santa Catarina? Essa cartilha é aquele, eu acho que ela quer dizer, aquele protocolo feito para alguns setores. Eu não vi falando nada para o turismo. Foi montado, o governo chegou a elaborar, a divulgar para o turismo alguma postura de como devem ser tratados, aquela história de limite de ocupação, do que tem que ter, né? Foi feita alguma coisa para o turismo ou não? Vamos lá, vamos um adendo aí primeiro nessa parte que tu comentou. O turismo, eu agora vou falar um pouco relacionado a um estudo de leitura nosso, né? Que tem referenciado, eu vou ser bem sincero, assim, ó, o nosso comportamento, quem tem mais direcionado, nós, proprietário, administrador, quem tem dado mais direcionamento, até mais do que o governo, não elogiando, não criticando o governo, porque é um momento muito difícil, é o próprio site Airbnb. Ele é um site que teve uma perda financeiramente de volume de cliente enorme com essa pandemia, porque isso fez com que reduziu mundialmente, né? Foi um site que perdeu aí proporções enormes, né? Não conseguimos nem dimensionar. Mas a cartilha mais praticada entre os proprietários das propriedades que eu administro, não posso falar das demais, mas mais praticadas de questão de saneamento, dessa questão de manutenção de imóveis, a cartilha mais executada é o do Airbnb, que normalmente diz para a gente o seguinte: lógico, um atendimento com máscara, utilização de máscara. Quando tu tem na tua propriedade uma área compartilhada, manter isolada, fechamento dessa área. O primeiro item, né? Segundo, a manutenção do imóvel feito muito mais rigoroso, com álcool, e pelo menos uma troca de um dia, de um imóvel para o outro, de um hóspede para o outro, não fazer troca no mesmo dia. Check-in às 11 e chegar um hóspede às 2. Dar esse espaço de tempo, fora a trocaria de toda a roupa de cama e a lavação de todos os itens de uso de manuseio manual, né? A tendência, voltando no tema da locomoção, a tendência, isso é um estudo elaborado pelo Airbnb, que eu fiz a leitura, do turista, mundialmente, ele se comportar no próximo ano em consumir reservas num raio de 300 a 500 quilômetros de casa. É o raio onde ele vai poder estar indo de forma confortável num dia de viagem de carro. Então, se ela está em Santos, provavelmente ela vai optar por uma região que esteja nesse raio. Tá? 300 a 500 quilômetros, talvez um pouquinho mais, quem tem um pouco mais de vontade, mas ninguém vai desperdiçar mais do que um dia de viagem de carro para estar se locomovendo. As viagens aéreas têm uma tendência, sim, de ter um comportamento muito menor esse ano, até porque vão tentar também dar uma limitada nisso, nesse número de voos e tudo mais, porque a gente sabe que o vírus, quanto mais tem a transmissão, mais o vírus se propaga, né? Então, nós temos essas duas partes, tanto pela parte de manutenção de imóveis, né? E aí algumas prefeituras especificamente eles baixam alguns decretos de utilização máxima de capacidade, principalmente quando a gente fala em pousadas, né? Certo. Eu gostaria que você falar um pouquinho do teu ramo aí, do teu negócio. Onde estão os imóveis, em quais localidades estão os imóveis que a empresa que você administra está administrando? Perfeito. Na verdade, hoje eu tenho uma carta de imóveis. Essa semana eu bati um número interessante de 200 imóveis na nossa carteira. Por coincidência, eu estava chegando em 180 aí em fevereiro. Tivemos uma queda, não tenho vergonha nenhuma, eu caí para 70 imóveis administrados. Perdi imóveis para locação anual, perdi imóveis para proprietários que fecharam as portas de fato e passaram a pandemia, depois voltaram. Então, essa semana eu cheguei de volta ao meu número máximo nesse momento, que são 200 imóveis administráveis que eu tenho desde do município de Penha, passa por Bombas, Bombinhas,
Florianópolis, Palhoça, fechei a primeira negociação agora recentemente em Palhoça, Ibituba. Então eu tenho uma diversidade pelo litoral catarinense das mais amplas, desde propriedades de alto padrão até de propriedades mais simples. Eu procuro ter opções para estar diversificando não só a região, mas também patamar, porque a gente tem procura para todo o público, né? Então o intuito da minha empresa basicamente é fazer essa divulgação, essa capacitação também. Uma vez que a gente trabalha com o proprietário, a gente faz a capacitação do proprietário, não só na venda, mas sim também no atendimento, sim também na forma de produzir o imóvel, né? O imóvel é um produto, eu chamo de produto cada unidade que eu tenho, porque eu acredito que a gente tem que preparar ele, não é simplesmente uma casa, tem que ter um diferencial. Claro que tem algumas propriedades que têm o seu diferencial nato, que estão na frente do mar. O diferencial dela é a localização, acabou, não adianta querer inventar, mas tem propriedades que elas não têm esse diferencial e elas têm que buscar, às vezes com qualidade de atendimento, mas muitas das vezes com comodidade dentro do imóvel. Então a gente procura assessorar o proprietário nesses pontos estratégicos, lógico, e gradativamente ensinando o proprietário a entrar no mercado, porque esse mercado ele é muito concorrido. Nesse momento de crise, muitas pessoas que não faziam parte desse mercado optaram por alugar a sua casa, agora no verão principalmente, vão colocar a sua casa, vão colocar o seu sítio, vão colocar uma casa da mãe, vão trazer a mãe para dentro de casa e vão botar a casa da mãe para alugar. Por quê? Porque apertou financeiramente, então precisa de uma renda extra. E essa é o tipo de renda mais rápida possível que pode ser feita, ainda mais chegando no verão, né? Só que essas pessoas que estão entrando imaturo, vamos dizer, cru, inexperiente, eles vão trazer preços de mercado muito abaixo. E isso começa a ofertar produtos, muitas vezes até produtos bons com preços abaixo, e faz com que acabe vendendo, puxando para baixo o preço tarifário praticado. Mas cada um tem a liberdade de vender seu imóvel da melhor forma possível. O que eu costumo dizer aos proprietários nós temos que ter o nosso projeto proporcional o projeto tem que ser proporcional com o que tu vai oferecer. Não adianta tu achar que tu tem uma casa magnífica e querer cobrar milhões por ela. Tu tem que ter um proporcional, existe. Então, quando eu vejo um produto, hoje eu já consigo ter, por tempo de experiência, eu já consigo passar uma projeção tarifária. Eu já consigo dizer para o proprietário, olha, tua casa tem uma projeção, que isso há a possibilidade de erro, tem uma projeção de faturar tanto no decorrer de um ano, no decorrer de um período. E isso, graças a Deus, eu tenho muitos clientes para confirmar, eu tenho batido essas metas, e isso vai me gerando confiança, vai me gerando credibilidade. Então, o nosso intuito é, assim, pegar uma propriedade, um proprietário que já opera, eu tenho muitas propriedades que já eram anos de família, que eu entrei na administração dessa propriedade e a gente fez funcionar de forma diferente, né? E a gente fez o quê? Entra com produto, serviço, aquele serviço que dia a dia é maçante, onde o proprietário não quer fazer, a gente executa, que é a divulgação não só nos sites especializados, mas também Facebook, Google. Eu tenho parceria com mais diversos sites possíveis em toda a região, não só em Florianópolis, mas na região litorânea, para fazer uma divulgação profissional, para converter em consulta, um atendimento, porque não adianta tu trazer uma consulta e tu não dar um atendimento adequado ao hóspede, o atendimento até na hora da negociação. A gente confirma a negociação e passa para o proprietário somente para ele estar recebendo o hóspede e atendendo durante a hospedagem, mas, claro, como eu falei anteriormente, a gente procura capacitar e dar um padrão de qualidade de atendimento durante a hospedagem também, né? Certo. Meio nessa linha de pensamento que você está falando, Tiago Albuquerque, de Joinville, pelo Messenger, ele fez uma pergunta. Todo ano ele vai viajar. E ele procura sempre ficar mesmo hotel ou pousada. E às vezes ele verifica sempre que há uma mudança em valores, uns reajustes. Alguns anos não. Aí ele pergunta: você acredita que nesse verão haverá alguma mudança nesse cenário em função da pandemia, reajustes ou de repente até alguma redução? Com certeza. Ano novo, tá? Ano novo, eu estou vendendo com valores em algumas propriedades com 100% a mais do que eu vendi no ano passado, para ter uma dimensão. Então, assim, esse é o pró, ok? Esse é o pró. Ano novo. Só que se nós formos ver a demanda, que ainda tem uma questão de comportamento de mercado, né? Vamos dizer, comportamento de pandemia e tudo mais, mas a tendência é de que o mês de fevereiro a gente não consiga pegar, vamos trabalhar com 50%, 70% do que a gente pegou no ano passado.
Então, vai ter o momento de pico, que vai ser ano novo, a primeira quinzena. Eu tenho a visão de que a nossa temporada vai ser uma temporada curta, a temporada ela vai se relacionar entre ano novo e a primeira quinzena de janeiro, onde vai dar os picos de valores, onde a gente vai, como proprietário, né, vamos vender com melhores preços, e depois a tendência de que a gente já comece com preço já mais similar à baixa temporada daí. Então, para quem quer viajar, foge dessa época quando possível, foge de ano novo, foge de janeiro, porque é uma época que a tendência de ser mais caro do que o ano passado, e quem puder também fugir dessa época, vai conseguir bons preços em boas propriedades, porque a demanda vai ser muito pequena realmente. A tendência da demanda é ser muito pequena, né? Sim. Antes da gente entrar no último tópico, chegou uma outra pergunta aqui já direto pelo chat, de Afonso Urcioli. Solon, você acha que com esse panorama aumente a procura por casas isoladas em detrimento do hotel? Ou seja, acho que ele está querendo dizer assim, você acha que vai aumentar a quantidade, as pessoas vão procurar mais casa isolada do que hotel? Pelo que você falou, sim, né? Inclusive você citou a questão lá da Serra. Você acha que essa tendência poderá seguir depois da pandemia? Ou seja, será que o brasileiro está aprendendo uma outra forma de fazer turismo e acabe mudando esse cenário? Acho que é isso que ele quer dizer. Exatamente. Na verdade, existe sim no mercado um preconceito contra a alocação de temporada. Tá? Existem pessoas que olham para a alocação de temporada e dizem assim, não limpam direito, a propriedade eu posso... claro, ainda é assim uma roleta russa. Tu pode chegar num imóvel e se surpreender, e tu pode chegar num imóvel e ir embora porque não está nem perto do que foi divulgado. Então, essa divulgação também tem que ser muito condizente. E tem esse público que não vai, eu acredito que o segmento, principalmente na característica hotel, vai sofrer muito nessa temporada, porque as pessoas vão sim, e isso é um comportamento que eu volto a dizer para vocês. Imóveis independentes, nossa, eu tenho muitos imóveis independentes que são casas grandes, com comodidades, que tem piscina, ou que tem uma boa área de recreação. Essas propriedades já não têm mais disponibilidade até final de fevereiro. Então, por quê? Porque as pessoas estão comprando esses produtos. Então, esse tipo de propriedade, com certeza, vai se destacar nesse ano, já se destacou. Quem é proprietário desse tipo de imóvel já viu a diferença e já está vendo a diferença na temporada. Em contrapartida, pousadas e hotéis têm a tendência realmente de sofrer muito, inclusive vão ter que trabalhar até com uma tarifa mais atrativa para que puxe essas pessoas que às vezes muitas pessoas não estão muito também preocupadas com o tema Covid. Alguns já pegaram e outros, como não fazem parte de grupo de risco, vamos lá, o interessante é pegar alguma coisa acessível. Mas o comportamento esse ano, para quem tem esse perfil de propriedades, vai ver um resultado de temporada totalmente diferente. Eu tenho, por exemplo, uma proprietária que ela possui uma casa e possui do lado dessa casa uma pousada. Semana passada ela me ligou e disse, pô, Solon, mas a casa tem tão bem vendido, o que nós estamos errando na pousada? Eu falei para ela, é uma casa e é uma pousada. São duas tipologias totalmente diferentes que vai atrair público totalmente diferente. Não existe erro. O projeto está montado, a gente tem as vendas normal, mas é o comportamento. Então, para quem tem a dimensão, quem está vendo um macro, quem está vendo um total, vê que realmente o comportamento está indo para esse público. E ela, como tinha esses dois produtos, é proprietária desses dois produtos e consegue enxergar esses dois, ela achou que nós estávamos fazendo alguma coisa de errado e nesse segmento. Mas com os dados, eu posso mostrar para ela de que não, a gente tem volume de venda exatamente nesse produto, então vamos valorizá-lo. Certo. O nosso último tópico aqui é muito simples. A tecnologia ajudou alguma coisa o teu segmento ou não? Ou foi indiferente para vocês? Eu faço essa pergunta porque, como eu falei lá no início, eu tenho conversado com pessoas de algumas áreas e em algumas áreas foi fundamental. Outras áreas foi, vamos dizer assim, trivial. Eu só uso a internet, coisa. E no teu ambiente? Vamos lá. Por partes. A tecnologia, ela vem, indiferente de pandemia ou não, ela vem facilitando muito o meu operacional. Hoje eu trabalho com 200 imóveis. Se eu tivesse que fazer tudo de forma manualmente, lá a gente divulga cada propriedade em mais de 30 sites para ter uma dimensão, né? Imagina se eu tivesse que ir lá fazer
fechamento de uma reserva em cada um. A gente trabalha com um software chamado Channel Manager, que é um software que gerencia todo o anúncio. Eu faço tudo isso, tudo esse operacional de calendário dentro de um software apenas. Eu não preciso abrir Airbnb, eu não preciso abrir Booking, eu não preciso abrir Expedia, eu faço tudo ali. Gerenciamento de disponibilidade, preço, tudo ali. Um segundo software que me traz a comodidade operacional é um software de gerenciamento de WhatsApp. O meu WhatsApp ele não é um WhatsApp comum, a gente tem um software onde a gente opera, onde as respostas já estão prontas, onde a programação do hóspede, há 2 dias dele chegar, ele já recebe uma mensagem de todas as orientações. No dia da chegada, ele recebe uma mensagem de boas-vindas. Um dia depois, consultando ele de como gostou da propriedade, não gostou, gostou do atendimento do proprietário ou da pessoa responsável. Posteriormente, a notificação dele de check-out e, lógico, a pesquisa de satisfação. Claro que eu aproveito essa conversa para a gente ir tendo maior intimidade para futuramente estar apresentando os produtos que são as nossas hospedagens para que ele volte a ser nosso cliente, que eu prezo muito por isso, né? Então, a tecnologia, nesse momento, ela ajudou de 2 formas, falando relativamente à pandemia, né? Ela nos ajudou relacionado à parte de automatização, tá? Automatização de algumas recepção, muitas propriedades automatizaram a sua recepção para não ter o contato pessoal. Aqui está a sua senha, aqui está seus dados, você vai entrar na propriedade, vai ter tudo automatizado. Então, isso facilitou e é um dos chamariscos também de público. E o segundo fator que a tecnologia ajudou foi vários aplicativos que a gente recebeu, né, referente à questão de formas de tratar de pandemia. Aplicativo de gerenciamento de imóveis, né, que a gente, hoje eu não executo nenhum, mas eu sei de vários que são executados, que fazem toda essa parte de gerenciamento de imóveis, de tempo de limpeza, de quando foi limpo, etc. E tudo isso o hóspede consegue controlá-lo. O hóspede daquela unidade já vai sabendo de forma instantânea através do aplicativo. Então, a tecnologia veio, sim, para ajudar, me ajuda não só no momento de pandemia, mas no decorrer da operação, que é super necessário e é uma coisa hoje indispensável, né? Ok, o nosso tempo está estourando, estamos chegando ao fim. Espero que todo esse nosso embate no assunto turismo possa, de alguma forma, contribuir com quem nos assiste e nos assistirá na sequência. Eu gostaria, Solon, que você fizesse a tua mensagem de encerramento e aí falasse abertamente aí o que você quiser falar sobre o teu negócio. Não, com certeza. Na verdade, eu acredito que o mercado ele vai sofrer, vai ser um mercado que tem a tendência de ser o que mais sofreu e o que mais rápido vai se recuperar, porque as pessoas vão buscar o turismo, tá? Então, buscando essa visão, tendo essa dinâmica de operação, eu acredito que a mensagem mais direta ao proprietário do que até mesmo o hóspede. Acredite na temporada, a temporada há de ser uma temporada boa, fique pronto, deixe o seu imóvel pronto, você fique pronto para receber a qualquer momento, porque a tendência nesse ano é do hóspede reservar e estou chegando. Muitas vezes ele vai chegar na frente do teu portão, vai dizer, eu quero ver teu imóvel, se eu gostar, eu vou ficar. Então, tu tem que ter a tua propriedade pronta, você tem que estar pronto. Se você não estiver pronto, deixa alguém ou deixa a chave lá em algum local pronto, porque esse ano a tendência é reserva de última hora, não se apavora, não prostitua o seu preço, a sua propriedade, porque a tendência é não entre em desespero, não tem calendário futuro lotado ou com reserva proporcionalmente ao outro ano, porque eu acredito num comportamento de mercado diferenciado, mas num mercado bom, certo? Falando um pouco sobre a empresa que eu administro, a gente tem alguns anos de administração de imóvel temporária, trazemos uma gama de experiência, a gente errou muito nesses anos, só que com os erros é que a gente aprende. Então, hoje eu consigo pegar uma propriedade, um imóvel de temporada e potencializá-lo. Eu costumo dizer para o proprietário, tudo que eu faço hoje, daqui 3, 4, 5 anos, tu consegue fazer. Só que tu vai perder 3, 4 anos tentando aprender. Uma coisa que eu poderia acelerar o teu processo em 3, 4 anos, onde vai melhorar teu faturamento, vai melhorar tua reputação e vai te dar uma estrutura operacional, uma estrutura de volume, porque, na minha visão,
um serviço para ser satisfatório, ele tem que ter um retorno, tem que ter um comprador, né? E se ele tem um comprador, eu acredito que com esse volume de reserva, isso anima a pessoa a estar praticando nesse mercado de temporada, que para quem está entrando inicialmente, ele é muito complexo. Bom, esse é Solon Schoffer, turismo. Eu costumo dizer sempre assim que se nós vivêssemos apenas para trabalhar, para ter a nossa renda, para comer, a gente faltaria alguma coisa. Passear, distrair a mente é algo fantástico, muito bom, pelo menos eu gosto. Aqui em casa, a minha esposa adora, meu filho, então, nem se fala. E nós estamos já, como muitos brasileiros, há 10 meses, trancados dentro de casa, pensando no que nós iremos fazer no próximo momento. Nós estamos planejando também o que vamos fazer no final de ano e riscamos viajar porque se fôssemos viajar, iríamos visitar a família e não queremos correr risco nem de pegar e nem de levar um vírus. Mas temos que ter confiança e imaginar que um cenário melhor se aproxima. Turismo é tudo de bom. Eu agradeço você, Solon. Uma boa noite a todos que nos acompanharam. E Bacuzinho, toda quinta-feira, Bacuzinho Mídias Digitais promove uma live ao vivo sobre algum tema específico. Hoje foi turismo, semana que vem tem mais. E assim, muito obrigado, uma boa noite a todos. Perfeito, Luiz. Agradeço a oportunidade também, agradeço a quem nos acompanhou e fico à disposição, depois deixamos os contatos aí para qualquer dúvida ou necessidade. Uma boa noite, pessoal.